Olá, sou a Maria do Rosário, ou a Rosarinho, diretora-geral do Colégio Paulo Freire Anglo Paulínia. Esta semana estamos desenvolvendo e convidando a todos a participarem da Semana Literária, com o objetivo da formação de leitores e leitoras, e ao mesmo tempo compartilhar e envolver todos para que fique, após cada apresentação, um gostinho, quero ler. Esta obra eu quero ler. E esta proposta inicia-se lá na educação infantil, passando pelo ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Os clássicos da literatura, presente nas mais diferentes dinâmicas, ora em resenha crítica dos professores, ora contado pelos nossos jovenzinhos e pelas nossas crianças. Enfim, compartilhem, participem e venham conosco. Mensalmente, Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 estarão comemorando nessa Semana Literária as histórias que mais os motivaram e os envolveram neste caminho prazeroso da leitura. E bimestralmente, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, também envolvidos nas diferentes narrativas dos clássicos da literatura, ampliando não só o conhecimento acadêmico, mas principalmente a sensibilidade, a consciência crítica e o prazer de ler. Muito obrigada e assim encerro convidando-os a participar e agradecendo a toda a equipe do colégio. Coordenação, orientação, professores e os nossos jovens e as nossas crianças. Muito obrigada. Boa tarde, estamos aqui na abertura para a Semana Literária do Anglo Paulínia e também para a estreia da sequência de palestras com os nossos professores convidados. Meu nome é Miquela, estamos aqui com o nosso palestrante, professor Michael. Olá, bom dia, boa tarde a todos. E também com a presença dos primeiros e segundos anos, primeiro ano A. Agora também temos a presença do primeiro ano B. Segundo ano A. E, por fim, não menos importante, segundo ano B. Bom, então, vamos começar aqui a nossa primeira edição da nossa palestra. Vão ser uma sessão de palestras, haverá uma sessão de palestras e essa é a primeira edição com o professor Michael, de literatura. Bom dia. E eu vou fazer umas perguntas para ele, Miquela, todo mundo me conhece, né? E sobre 1984, o livro que está aqui na nossa mesa, de uma forma bastante resumida, simplificada, mas que suscite reflexões a todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. Então, a primeira pergunta que eu tenho a fazer para o professor Michael é: professor Michael, quem foi George Orwell? Vamos lá. George Orwell é pseudônimo, né? Na verdade, ele se chamava Eric Arthur Blair. Nasceu na Índia britânica. O que significa isso, né? Era uma colônia da Inglaterra. E ele vive ali, nasce na década de 90, e ele vive ali mais ou menos 10, 11 anos, quando ele muda de fato para a Inglaterra. Bem, classe média, ganha uma bolsa numa escola. Muito importante ressaltar que, como ele era indiano de fato, ele sentia ali uma exclusão, né, com os demais colegas. Isso aí vai reverberar nas obras. Se você começa a analisar as obras dele, sempre é um sujeito que está singular no seu contexto. Bem, ele estuda, ele se forma, ele se torna jornalista, né?
vai participar aí também da Guerra Civil Espanhola. Isso conta muito para a sua produção literária. Participa da parte da esquerda, vocês devem ter domínio disso daí, que havia já essa dicotomia. Passa um tempo viajando entre Londres e Paris, e ele vai escrever um livro sobre isso, né, que se chama Sem Eira, Sem Beira, em Londres e Paris, que é um livro interessante, a primeira publicação dele. Bem, passando pela Segunda Guerra Mundial, ele também vai acabar incorporando esses acontecimentos, e aí ele vai, de fato, publicar a sua obra mais célebre. Na verdade, são duas grandes obras, né, que se fala, que é A Revolução dos Bichos e 1984. Né? 1984, ela é o cerne aqui da nossa conversa. Acho que, basicamente, né, isso é. Isso, muito obrigada. Agora, a nossa segunda pergunta. Qual foi, ou é, e sempre será, a importância de 1984 à literatura, e pensando mais especialmente na literatura distópica, professor Michael? Ele é um clássico, né? Então, como todo bom clássico, se você começar a ler, a ter interesse, você vai passar por ele. É difícil você começar a estudar, a pesquisar e não debruçar na história, nos livros do Orwell, né? Bem, pensando em literatura distópica, né, o que é esse distópico? É o contrário de utópico. Utópico é aquilo que você pensa perfeito, idealizado. É algo que você não espera nem a realização. Então, o distópico seria a oposição disso. Seriam literaturas que tratam de um futuro que não deu muito certo, né? Pelo contrário, é trágico. Pensando sobre essas influências, eu acho que 1984, né, vou puxar aqui para o meu ponto de vista, ele trouxe à luz esse gênero. Essa ideia da distopia se tornou muito mais consumido, né, e pensado e refletido. Ele influencia também outras obras, né, e não necessariamente no mesmo suporte que a literatura, o texto escrito, mas, por exemplo, o cinema. O Luc Jean Godard ele vai produzir o Alphaville. O Alphaville ele vem em 1965 como uma produção que fala de uma cidade que se chama Alphaville, que é todo mundo também perseguido, vigiado, você não pode ter sentimento. Isso é uma grande inspiração. Outra grande inspiração também que a gente pode trazer aí, que está um pouco mais atual, porque foi transformado em série, é os Contos de Aia. O Conto de Aia foi escrito em 1984. Então, né, e se sabe que os canadenses têm o George Orwell, em 1984, como livro de cabeceira. É um clássico para os canadenses isso. Todo mundo lê, de fato. Isso é uma grande inspiração, porque quando você entra dentro da leitura do Conto de Aia, também é uma sociedade distópica, uma sociedade bem tensa, né, bem trágica, principalmente para as mulheres. E tudo tem a ver ali, tudo tem inspiração, né, influência desse livro, 1984. Tem uma grande relação, né? Vale salientar também que ele não tirou do nada, né? Essa ideia de uma sociedade distópica já vem também do passado. Você pega, por exemplo, Fritz Lang, que é um cineasta, ele vai em 1927 publicar o Metrópolis, que é um cinema expressionista alemão, 1927, que fala justamente também de uma sociedade distópica. Certo. E tem Admirável Mundo Novo, que foi publicado antes. Né? Isso, perfeito. Então a gente vê diversas influências, né, e diversas contribuições para a literatura como um todo. Sim. E o Orwell e Huxley se correspondiam também. Muito interessante pensar nisso, né? Muito bem, obrigada novamente, professor Michael. Terceira pergunta, vamos a ela. Resumidamente, 1984 apresenta um enredo bastante voltado a uma crítica a governos totalitários. Isso vocês já devem ter percebido na leitura que vocês estão fazendo, ou já fizeram, né? Mas não é apenas uma crítica ao totalitarismo. Que outras críticas podem ser levantadas, professor Michael? Essa crítica ao autoritarismo ela é bem pulsante na obra, né? Se você lê de maneira rápida, sem olhar as vírgulas, talvez você pense que é somente isso, né? Mas me chama muita atenção também como aconteceu isso, né? Como chegou e como o Big Brother ele funciona, né?
que é o grande irmão, né, o grande mentor ali. Porque ninguém toma conta, ninguém toma partido, ninguém é responsável, todo mundo é submisso perante a uma grande figura. Então, me parece muito uma relação de paternal, assim. Eu acho que isso é algo para se pensar, né? Porque não muito distante da nossa realidade, nem do Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, a gente tem uma tendência aí a atribuir às figuras de líder a resolução total de um grande problema. E aí começa talvez um grande problema de fato. Então, quando você pensa em Hitler, ele iria salvar a nação, ele é o pai que toma conta da nação. Você pensa no Mussolini, a mesma coisa. Você pensa em Franco, a mesma coisa. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não trazer isso para o Brasil. É uma figura que vai salvar a nação. Isso não existe. Quem salva a nação são as pessoas. Ser submisso a um sujeito e ok, é isso que eu estou aceitando, é uma outra crítica também que eu acho muito importante a gente prestar atenção, principalmente em 2022. Principalmente em 2022. Né? E temos também a questão da manipulação, né? Porque o Winston, o personagem central, ele trabalha no Ministério da Verdade. Vocês, né, devem estar atentos a isso. Responsável por quê? Pela alteração das informações, né, do passado. Inclusive o lema, né? Quem controla o passado, controla o futuro, não é? Muito, muito pesado e necessário para vocês que estão no ensino médio. E é um ciclo, né? Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o futuro, controla o passado. E você vai ficando nesse círculo aí. Você vai se potencializando. A manipulação também é uma coisa muito... Tá aqui. Hoje a gente tem algumas mídias alternativas. A gente não está tão preso a um polo que joga a informação e a gente tem que acreditar, mas é sempre consumir informação, prestando atenção de onde vem e por que essa pessoa faria isso. E comparar, né? Não ter só uma fonte. Umas 2, 3 aí, para ver se não tem alguma coisa estranha nessa informação. Fake news, né, gente? Obrigada novamente. Vamos para a quarta questão. O programa Big Brother Brasil... E 1984, não só o Brasil, né? Porque o Big Brother é um programa que é popular em todo o mundo, né? Tem uma relação aí com o livro 1984. Você poderia explicar para a gente, professor Michael? Bem, o grande controlador em 1984... é o Big Brother. E ninguém conhece esse sujeito. Isso é fantástico de pensar, né? Porque ele manda, desmanda, ele controla a verdade, né? Que era o trabalho do Winston. Então ele vai lá, muda a verdade, muda o que foi feito. Mas ninguém conhece esse grande líder, né? Esse grande Big Brother. Então, assim, só o título, né? Big Brother, já coloca uma pulga atrás da orelha. O produtor, o idealizador do programa jura de pés juntos que não tem influência nenhuma. Mas é quase que impossível você achar que não tem influência. O livro se passa, basicamente, quais são as peças do livro ali. Você tem a teletela que te filma constantemente com alguém te olhando. Então, o que não tem de relação aí? Tem muita relação. E esse voyeurismo de querer olhar, né? Bem, no início tem indícios que a galera não queria tanto, mas depois elas vão incorporando. E isso, de fato, se torna algo banal, né? Nessa distopia aí, né? Então, a relação é gigantesca, né? Tipo, o Big Brother é basicamente jogar à tona o que foi escrito no livro, né? Você presencia aquela vida no núcleo menor, mas é um grande 1984, aquilo ali. Onde o privado se torna público, né? Se torna público. E todas as implicações que vêm dessa relação. Bom, já estamos quase chegando no final da nossa apresentação, nossa palestra, nesse modelo que eu espero que a gente consiga repetir várias vezes. Alguma análise final, professor Michael, que você queira, né, explicitar para a gente? Eu acho que esse livro sempre foi atual, por isso que ele é um clássico. A definição de clássico é aquele que perdura, né?
Você vai ler a Ilíada, a Odisseia, quando foi... Você vai ler Dom Casmurro, né? Ele é um clássico. Só que com o desenvolvimento grande das tecnologias, me chama muita atenção e me torna muito importante ler atentamente esse livro, porque a gente está vivendo 1984 até certo ponto. A gente não vive com 3 setores mundiais constantemente em guerra, mas a gente vive sendo observado, né? Todo mundo aqui já sacou que se eu falar agora no microfone bicicleta, vai aparecer bicicleta para todo mundo aí. Se eu pegar e falar jaqueta de couro, por que será? Porque estão ouvindo a gente. E todo mundo percebeu isso. Já viram a recomendação de colocar fitas, né? Fechar a câmera, a webcam de você, porque de fato tem como hackear e ver. Então a gente vive isso. Agora, o que mais me chama a atenção, o que me deixa mais temeroso, é que o George Orwell, ele descreve uma sociedade distópica, mas ele não calculava o nível da tecnologia que a gente estaria nesse século, porque a gente voluntariamente está se entregando. Aqui não. Aqui você era proibido desligar a teletela. Agora a gente fica com a teletela na mão 24 horas. Veja alguns aqui, por exemplo. Entendeu? Então você pega isso aqui, você fica na mão, você fica olhando, e aquilo está te olhando de volta e você não está nem sacando. Né? Então isso chama muita atenção. Outra coisa que me chama muita atenção é como a internet e Twitter, especificamente, limita a linguagem. Como limita a linguagem? Hoje o barato é dancinha com música. É um esvaziamento de cultura. E o que era feito em 1984? Diminuição é a nova língua, lembra? Então vai diminuindo a língua porque eu não sei distinguir o meio termo. Ou é bom, ou é ruim, ou é preto, ou é branco. O mundo não é maquiavélico assim, né? Maniqueísta assim, perdão. E essa diminuição de repertório, de escrita, hoje nem se forma mais frases, é tudo letrinha. Eu, às vezes, não consigo ler. Eu começo a olhar e falo, mas o que isso aqui significa? Essa redução da linguagem me chama muita atenção. A linguagem é poder. Quanto mais você domina a linguagem, mais você domina o mundo. Por isso que é interessante estudar outras línguas, inclusive. Então, essa redução da linguagem, essa excessiva utilização dos celulares, das internets, a gente está se dando, a gente está tornando o que é público, sagrado nosso, o que é privado, sagrado nosso, público. E vendendo, realmente, nossas informações a troco de ver uma tartaruga pular. Então, eu acho que é um pouco perigoso. Eu prestaria bastante atenção. E eu queria acrescentar também, pessoal, porque essas mini teletelas que nos acompanham a todo momento, a todo lugar, que são nossos celulares, são as telas pretas, né? Existe uma série que fala sobre a influência dessas telas pretas no nosso presente e no nosso futuro, que também é distópico, que é a série Black Mirror. Acredito que uma grande parte de vocês já viram, né? Tem um episódio, eu não lembro qual, que as pessoas podem frequentar o espaço conforme o número de likes, né? E na China parece que estava rolando um negócio assim. A China te filma, você vê teu rosto, vê onde você entrou. Então, 1984 não está tão longe assim. Não então, os caras filmam teu rosto, sabe o que você gosta, sabe onde você vai. Então, e se você é um mau cidadão lá, você vai perder pontos, por exemplo, para entrar na universidade. Então, está entendendo que o negócio está muito mais perto do que a gente calcula, né? Tem um episódio dessa série que é em português Queda Livre, acho que vocês já viram, que é a avaliação no aplicativo, no celular. Existe uma avaliação que todo mundo faz essa avaliação diariamente, coloca lá um coraçãozinho e põe uma nota. E essa avaliação, ela não serve apenas para inflar egos. Na verdade, vai muito além disso, né? É uma avaliação que abre as portas para você. Trabalho, adquirir bens, como, por exemplo, um apartamento numa área mais nobre. Tudo isso é avaliado conforme a pontuação que você atinge nesse aplicativo.
Isso, se não for uma vigilância e uma manipulação, eu não sei o que é. E acontece, né? O que são os influencers? É uma galera que conseguiu um número alto de seguidores, que em troca disso ganha várias coisas. Então, você, que nem eu não tenho nenhum K no meu Instagram. Eu não sou ninguém. Agora, se eu tivesse vários, eu ganharia coisa, entraria de graça. Então, não está tão distante, né? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira edição de palestras. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, galera. Obrigado. Agradeço. Agradeço, Michael. Obrigada, Michael. Eu que agradeço, gente. Falar de literatura, de arte é sempre bem-vindo. Sim. Próximo livro será a Metamorfose de Kafka. Então, nós vamos também trabalhar isso. Vou chamar alguém para falar sobre Kafka com a gente. Obrigada.